Se você é a pessoa que está buscando dar uma virada de chave financeira na tua vida, esse vídeo é para você. Eu sou Andréia Martins, sou facilitadora de barra de Access e outras técnicas de Access Consciousness e eu escolhi compartilhar com vocês hoje nesse vídeo como eu mudei a minha realidade financeira, saindo de um processo de dívidas de mais de 100 mil reais em 2019. Gente linda! Eu conheci as barras de Access no momento em que a minha vida estava um completo caos, principalmente o caos financeiro. Só para contextualizar, né, as barras de Access elas foram canalizadas. É uma ferramenta quântica que foi canalizada através de toques ao longo da cabeça por um psicólogo americano na década de 90 chamado Gary Douglas. E o Gary Douglas, assim como eu, estava também no momento de ruptura. Ele não via muito sentido para aquilo que ele estava vivendo, experienciando, passou por vários casamentos, divórcios, problemas financeiros e parecia muito a minha história. Então, quando eu conheci essa técnica, eu não tinha muita clareza de como ela poderia me ajudar. Quiçá se ela poderia contribuir para que eu pudesse curar as minhas questões financeiras, né? Porque existiam camadas em mim que não permitiam que eu criasse dinheiro. Durante um tempo eu criava dinheiro, aí o dinheiro ia embora, mas nunca era o suficiente, né? Tava sempre ali batendo nos tetos, naquilo que eu achava que era possível. Eu tinha muitas crenças em relação a ganhar dinheiro, eu tinha muitas crenças em relação a manter o dinheiro na minha vida. E aí eu fui criando movimentos na minha vida, onde eu fui me afundando cada vez mais em dívidas. Cada vez mais eu fui ficando num processo de escassez. E lógico que quanto mais eu vibrava na escassez, quanto mais eu me alinhava e concordava com a escassez e que eu não iria mudar, mais escassez eu atraía para a minha vida. E talvez esse seja o teu momento, né? Onde você acredita que você não vai conseguir sair, que você vai continuar aí patinando, que não tem o que você faça, que você vai continuar no mesmo lugar. Então eu quero te trazer a minha história. Bom, em 2017 eu passei por um divórcio. Então foi um divórcio onde eu estava fazendo um processo de transição de carreira, saindo do mercado financeiro para me tornar coaching e trabalhar como coach com pessoas que era o que eu sempre amei, mas sempre trabalhei no mercado financeiro, né? Aquilo que eu nunca gostei. Então, nesse momento da transição de carreira, acabou vindo o divórcio, a decisão depois de 15 anos de casamento. Nesse momento eu não estava bem, eu estava muito desestabilizada. Então eu comecei a ficar muito doente, eu não tinha mais forças para levantar de manhã, e por mais que eu fizesse muitos esforços para ganhar dinheiro, eu não conseguia ganhar dinheiro. Mesmo graduada, pós-graduada, eu não conseguia nenhuma empresa que pudesse me recolocar. Mandei vários currículos, conversei com várias pessoas e nada. Até que um dia eu recebi um chamado, né, digamos assim, eu sentei no chão da minha sala, no momento que meu filho tinha saído para o colégio, e mais uma vez eu pensei, o que eu posso fazer para acabar com isso? Naquele momento, uma voz falou baixinho no meu ouvido, sai de casa agora, porque eu estava prestes a tomar tudo que eu tivesse em casa para que eu não acordasse mais, para que quando meu filho voltasse do colégio eu não estivesse mais ali. E eu lembro que eu saí pela rua chorando, né, não tinha carro, enfim, saí pela rua chorando, peguei um ônibus, consegui achar um psicólogo que não estava no consultório atendendo naquele momento. Eu fui para a igreja, eu rezei muito e eu pedi uma consciência, pedi uma orientação. Naquele momento eu ainda não conhecia as barras de Access, mas aquele movimento me fez sair daquele espaço em que tinham muitos pensamentos intrusivos, muita coisa ruim passando na minha cabeça. Logo na sequência, eu consegui trabalhar num fundo de investimentos, consegui um emprego onde eu ganhava lá R$2.000 por mês. Imagina, né? Endividada, com um filho pequeno, separada, R$2.000 por mês, vendendo almoço para comer a janta, literalmente. E aí, nesse momento, eu comecei, em 2018, eu comecei a me questionar. Né? No dia do meu aniversário, eu comecei a me questionar. Mas será que a vida é só isso? Será que é só isso? Eu não sei direito qual foi a pergunta que eu fiz, o que eu pedi, qual foi a comunicação, mas eu lembro de ter me perguntado, mas será que a vida é só isso, né? De novo, meu aniversário, eu não tenho dinheiro para comemorar, eu não tenho dinheiro, mal tinha dinheiro para comprar as coisas para meu filho, né? As contas eu jogava para cima e parava para ver quem que seria contemplada naquele mês. E naquele mesmo dia eu lembro que eu fui pro LinkedIn
para buscar alguma ferramenta que pudesse contribuir comigo, para buscar uma oportunidade de emprego, porque na minha cabeça eu era tão escassa que na minha cabeça, se eu tivesse uma oportunidade que me pagasse R$ 200 a mais, eu já ia topar. R$ 200 a mais ia mudar a minha vida. Então, eu vi um anúncio que falava de uma ferramenta chamada Barra de Access. E eu não entendi direito, porque eu já tinha feito o Access do Excel. Inicialmente eu achei que era o Access do Excel, né, que é uma programação que a gente faz, que eu nunca usei para nada. Mas, de alguma forma, eu fui direcionada por um vídeo do neurocientista chamado Dr. Jeffrey Funny, que mostra o mapeamento do nosso cérebro. Ele mostra ali o que acontece antes, né, através de eletroencefalograma, né, através de alguns eletrodos que ele coloca na cabeça. Ele faz um mapeamento de como está aquele cérebro antes, durante e depois de uma sessão de barras. Como o estudo era em inglês, eu confesso que eu assisti, vi o cérebro, as cores, as alterações, e eu achei uau, foi uma coisa de sentir mesmo, mas eu confesso que eu não entendi nada do estudo. Eu só vi que era uma coisa incrível. Então eu comecei a buscar, né, aqui em Florianópolis, Barra de Access, achei um workshop onde eu recebi uma sessão gratuita, né, foi um workshop aberto, mas que só fomos eu e uma amiga, e a pessoa que estava lá, ela ofereceu uma sessão, como tinham apenas 2 pessoas, e eu recebi a primeira sessão de Barra de Access. E eu lembro da sensação que era como se eu tivesse entrado naquela sala enxergando preto e branco, e eu saí enxergando colorido. É como se um mundo novo tivesse sido apresentado para mim, porque eu passei muito tempo, né, no Vale das Sombras, passando pelo deserto. Aliás, eu já estava morando no deserto. Eu passei muito tempo num lugar muito ruim, né, onde eu não me empoderava, eu não me amava, eu me sentia diminuída em relação às outras pessoas, a um ponto que, se eu fosse convidada para ir em algum lugar com a minha família, eu já pedia para que as pessoas, olha, eu não tenho dinheiro, será que tu consegue passar no teu cartão? E o sentimento que eu tinha era de extrema escassez, era de insuficiência e era de não me achar merecedora. E quando eu recebi aquela sessão de Barra de Access, eu saí de lá diferente. Existia um brilho nos meus olhos, o meu corpo estava vibrando diferente. E ele me ensinou 2 ferramentas que foi onde eu comecei, né? Que é, como pode melhorar? Eu comecei a perguntar como pode melhorar para tudo. Eu vou gravar um vídeo só sobre as perguntas, é uma pergunta, uma ferramenta de Access Consciousness. Como pode melhorar? E o mantra, que também tem aqui no canal, tem o looping do mantra, para vocês escutarem enquanto vocês dormem. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu saí dali, eu virei a louquinha da ferramenta. Né? Eu ficava repetindo sem parar. E as coisas começaram a se abrir. Como que eu saí desse processo de escassez? Na sequência, eu não tinha dinheiro para fazer o curso, né? E o meu chamado veio para ministrar os cursos. Eu sempre tive essa habilidade para falar, para me comunicar, eu sempre gostei muito. Então, veio um chamado, eu nem entendia direito o que eram as barras de Access, mas já veio um chamado para que eu começasse a ministrar os cursos. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pedir para as pessoas, quem poderia me emprestar dinheiro, cartão ou qualquer coisa do gênero? Eu falei com 3 pessoas que me deram uma negativa e na 4ª, essa pessoa que foi a minha mãe, confiou em mim e emprestou o cartão de crédito dela. O que aconteceu é que eu não fiz uma formação, porque eu queria me tornar facilitadora, né? Então eu tinha que fazer 3 formações e pagar uma licença. E em 3 finais de semana consecutivos, eu fiz as 3 formações, paguei a minha licença e menos de 20 dias depois, isso foi em dezembro de 2018, menos de 20 dias depois, 10 de janeiro de 2019, eu dei minha primeira classe de barras aqui em Florianópolis. E na minha primeira classe, eu ganhei 3 meses de salário em apenas um dia. Isso não é sobre dinheiro, porque tinha propósito ali, né? Mesmo sem entender, eu queria ensinar para as pessoas, porque eu estava me sentindo tão bem, eu estava me sentindo tão viva, eu estava tão feliz, eu estava tão radiante que eu queria ensinar para as pessoas aquilo. E é lógico, né, que não foi só financeiro, mas eu vou falar sobre o corpo, sobre as doenças em outro vídeo. Então, o que aconteceu? Eu recebi uma energia, né? Quando eu recebi as barras de Access e fui recebendo as sessões, porque para mim era religioso, toda quarta-feira eu ia receber sessão, eu fui recebendo as sessões, o que acontece dentro de nós, no nosso cérebro, nas nossas células, nas nossas moléculas, é que tudo aquilo que está grudado, toda aquela nhaca, todo aquele lixo que está acumulado dentro de nós,
dessa vida ou de outras vidas, independente se você acredita em outras vidas ou não, vão sendo deletados. A gente fala que é como se a gente estivesse inserindo um antivírus de computador da consciência, onde a gente vai deletando todo o lixo. Sabe aquelas crenças, todas as crenças, inclusive as crenças que eu nem sabia, né? As nossas agendas secretas e ocultas. Muitas crenças que nem estavam aqui no meu consciente, mas que inconsciente me impediam de criar dinheiro, me impediam de acessar novos lugares, de criar novas possibilidades. E eu me tornei uma pessoa completamente diferente, né? Passei a me vestir diferente. Eu falo que eu sou 10 anos mais jovem e mais bonita do que eu era lá em 2018, hoje. Porque o processo não acontece de fora, ele é de dentro para fora. Então, eu sempre falo que barras traz essa energia, né? E as coisas foram acontecendo. À medida que cada sessão que eu recebia, quanto mais eu usava as ferramentas, os processos verbais, que tem vários processos verbais aqui no canal, os processos verbais para dinheiro, os processos verbais para clientes, quanto mais eu usava esses processos verbais, quanto mais eu usava as ferramentas e recebia sessões de barras, eu ia tirando uma camada, né? Que a gente fala que é como se a gente fosse uma grande cebola, onde a gente vai tirando as camadas. Então eu ia tirando uma camada. E cada vez mais coisas mágicas aconteciam, né? Então, de um processo de dívidas de 100 mil, uma pessoa ganhava 2 mil reais, na minha cabeça eu falei, gente, quando que eu vou conseguir pagar essa dívida? Nunca. Porque o negócio só ia aumentando, né? Era dívida com vários bancos. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer as ferramentas, fazer processo verbal para o banco, para os lugares em que eu ainda estava, não conseguia honrar os meus compromissos financeiros, e a minha energia mudou. Isso que é importante vocês entenderem, né? A energia de uma pessoa que está endividada é diferente da energia de uma pessoa que está fora das dívidas. Então, o primeiro processo é mudar essa energia, é mudar a tua vibração, para que você emane aquilo que você quer atrair. Eu não preciso ser próspera e ter dinheiro para me sentir próspera, porque o processo é inverso. Não é ter dinheiro para se sentir próspero, é sentir próspero para ter dinheiro. E você pode fazer isso com pequenas coisas, que era o que eu fazia. Pequenas ações. Então, se eu tinha uma roupa rasgada, eu já não usava mais aquela roupa rasgada. Eu me vestia, eu me arrumava como se eu fosse uma pessoa próspera e abundante, como se eu já tivesse dinheiro. Eu comecei a usar as ferramentas e eu comecei a frequentar lugares diferentes, bons lugares. Ah, André, mas você não tem dinheiro, eu vou gastar. Não estou falando para você gastar. Eu estou falando do meu processo. E quem disse que eu ia lá para gastar? Eu ia lá para me conectar com a energia daquele lugar. Eu ia lá para me conectar com a energia das pessoas que tinham muito dinheiro, muita prosperidade, abundância, ok? O segredo não é você gastar, você se conectar com a energia que está disponível ali para você. E você se permitir receber. Agora aqui vem uma coisa importante, tá? Muitas pessoas acabam não criando dinheiro porque elas têm ranço, elas querem distância das pessoas que têm dinheiro. Elas têm muitos julgamentos a respeito das pessoas que têm dinheiro. Ou que aquela pessoa talvez não está fazendo coisas lícitas, ou que ela já nasceu em berço de ouro, ou enfim, qualquer coisa. Só que o dinheiro, ele não tem julgamento. O dinheiro não tem ponto de vista. Só que se você tiver um ponto de vista, você tiver julgamento, você não estiver em permissão e disposição de receber de pessoas com dinheiro, o dinheiro não vai chegar até você. Então esse é um dos pontos. Primeiro, a tua energia começa a se sentir próspero, a trazer energia pela manhã. O que se requer para que muito mais clientes cheguem até mim com facilidade, alegria e glória? Como pode melhorar esse dia? O que se requer para que muito dinheiro apareça na minha vida? Vai fazendo os mantras, vai fazendo as perguntas, muda a tua energia, levanta de manhã, vai movimentar o teu corpo, vai movimentar a energia, vai fazer o mantra, as perguntas. Eu mudei a minha energia e eu tinha muita vergonha de estar em ambientes com pessoas com dinheiro. E eu comecei a exercitar isso, a estar em lugares com pessoas que tinham dinheiro, para que eu pudesse sentir a energia delas, para que eu baixasse as minhas barreiras para receber dessas pessoas que tinham dinheiro. E aí, consequentemente, eu estou na frequência da prosperidade e coisas mágicas começam a acontecer. Então, do nada, só porque eu mudei a minha energia, eu sempre falo que eu era uma nuvem negra ambulante, né? Eu mudei a minha energia e lembra que tudo é dinheiro, tá? Você recebe presente é dinheiro, você recebe desconto é dinheiro, tudo que você recebe é dinheiro. Eu lembro que eu fiquei 4 anos assim, passando por um processo bem desafiador, né, com meu filho. Então foram alguns anos assim muito pesados.
né, de não poder comprar as coisas para o meu filho no mercado, por exemplo. E nunca ninguém tinha me oferecido nada, ninguém me deu nada de presente, mesmo sabendo que eu estava passando por uma situação desafiadora. E o que aconteceu as pessoas começaram a me oferecer coisas do tipo, eu vou te dar o material do teu filho de presente, material escolar. Vou te dar o uniforme do teu filho esse ano. A minha mãe que tinha me emprestado o cartão na época, como é Natal, deixa que eu vou pagar essas primeiras parcelas, deixa que eu vou abater aqui em vez de dar o presente de Natal. E uau, o que mais é possível, quanto mais dinheiro eu posso receber. Magicamente, as classes começaram a fechar, o dinheiro começou a entrar, eu consegui fazer boas negociações com os bancos que estavam me cobrando valores estratosféricos. Consegui fazer boas negociações, por quê? Porque agora eu não estava mais me alinhando e concordando com a falta, com a escassez, com a pobreza. Agora eu estava num processo de criar dinheiro, de gerar dinheiro, de manifestar dinheiro. E, gente, eu sempre falo, se eu conseguir, você também consegue. É possível, se é possível para um, é possível para todos, né? A barreira do impossível, ela é rompida quando nós paramos de acreditar no que é impossível e começamos a tornar possível as limitações que estão aqui somente dentro da nossa cabeça. Então foi exatamente isso que as barras fez, né? Eu tinha muito julgamento sobre dinheiro, né? Sobre como ele deveria aparecer, através de quem, a forma, que tinha que trabalhar muito para ter dinheiro. Então eu tive que desconstruir muitas coisas que vieram do meu pai, por exemplo, né? Que eu acompanhei do meu pai na infância, vendo meu pai trabalhar muito, ouvindo ele falar que a gente tem que ser um burro de carga, vendo ele nunca ter tempo para ficar com a família, ele nunca feliz, e trabalhando, quanto mais ele trabalhava, mais ele se dedicava, menos o dinheiro vinha. Porque o dinheiro segue a alegria e não o contrário. Então, quanto mais você estiver em permissão e disposição de se divertir, e tira essa coisa da tua cabeça de que a gente só pode estar feliz quando a gente tem dinheiro. O processo começa antes, e eu levei muito tempo para entender isso. Você primeiro começa a ficar feliz. André, por que eu vou ficar feliz? Pelo fato de você ter um teto na tua cabeça, mesmo que não seja teu, pelo fato de você ter uma cama confortável para dormir, pelo fato de hoje você ter conseguido fazer as suas refeições, pelo fato de hoje você ter conseguido ter tomado um banho, colocado uma roupa, ter tido um momento agradável com a tua família, com o teu animal de estimação, você ter conseguido levantar da cama sozinho, se movimentar, estar saudável hoje. Então é o hoje. A gente não precisa ficar projetando o que vai ser amanhã. Então foi exatamente o que as barras fizeram. Elas foram desconstruindo todas essas camadas que eu tinha, todas essas crenças que a gente fala que são pontos de vistas, né? Todos os meus pontos de vistas sobre dinheiro, que me impediam justamente de criar dinheiro, de ter mais clientes, de mudar, né? E uma coisa muito engraçada que aconteceu é que eu queria muito ser demitida, né? Eu queria ser demitida pela empresa. E eu lembro que eles falaram que eles não iam me demitir. Então eu falei, ok, né? Aqui vem uma chave muito importante para você, né? Eu também sou ressonante do L. Couto e a gente fala muito na mecânica quântica de soltar, né? De não ter apego ao resultado. Quando eles me falaram que eu não seria demitida, porque claro, eu já tinha passado por uma transição de carreira, já tinha falhado, tinha voltado para a escassez, né? Então eu tinha muito medo, tinha muito julgamento da minha família. E aí, quando eu fiz isso, a empresa falou que não me demitiria, eu falei, ok, então vou fazer os cálculos aqui para ver quanto que eu preciso ganhar para que eu tenha X reais, que seria o valor da minha demissão, e eu peço demissão e tudo certo. Uma semana depois, eu comecei a usar as ferramentas dentro da empresa, comecei a agradecer, comecei a abençoar, porque gratidão é algo que também cria muita prosperidade e abundância, principalmente financeira, né? Eu comecei a abençoar e eu comecei a fazer muitas perguntas, e eu comecei a fazer muitos processos, falar um mantra, sem ponto de vista do que poderia acontecer. Porque na minha cabeça eu já tinha soltado, ok, não vou me demitir, tudo bem, não vamos ficar brigando. Agora é hora de criar novas possibilidades. Então eu falei, vou criar X reais, vou trabalhar em tantas classes, vou criar X reais e peço demissão. Pasmem. Exatamente uma semana depois, no dia 3 de setembro de 2019, eles me chamaram na sala e a minha supervisora falou, eu não sei o que tu fez, mas eles vão te demitir com todos os teus direitos. Eu consegui a minha demissão com todos os meus direitos, né? E há 7 anos eu vivo das barras de Access, dando as formações, atendendo. Então, assim, eu tinha muito julgamento. Se fosse aquela Andréia antiga, ela jamais conseguiria uma demissão.
Se fosse a Andréia antiga, ela jamais conseguiria criar dinheiro. Se fosse a Andréia antiga, ela jamais alcançaria tudo que eu alcancei. Mas eu tive que mudar internamente e foram as barras de Access, essas ferramentas, que foram destruindo isso, foram dissipando isso, foram limpando, deletando todo esse lixo mental. O que acontece quando a gente recebe uma sessão de barras é que todos aqueles pensamentos, sabe, aqueles pensamentos acelerados, a gente vai limpando. É como se a gente entrasse, você olhasse no mar muito agitado, sabe aquelas ondas gigantes? Olhasse aquele mar muito agitado, você recebe uma sessão de barras e a calmaria se instala. Você tem mais clareza, né? Você fica mais consciente para fazer novas escolhas, para que você possa dar novos passos. Então é justamente isso que acontece. É uma coisa que é de dentro para fora. É uma coisa que vai acontecer e você vai perceber, nossa, como isso está diferente. É como se a gente estivesse descortinando, sabe? Tipo o cavalo usando os antolhos, é como se a gente estivesse tirando os antolhos. Nós começamos a ter novos insights, novas ideias, novas conscientizações, novos movimentos, né? Porque agora você também mudou a tua energia e outras pessoas alinhadas com a tua energia também vão chegar até você. Né? Você começa a criar mais possibilidades a partir de outras pessoas que estão chegando até você, alinhadas com a tua energia e com a tua vibração. Então, exatamente isso que acontece. Né? Hoje a gente já tem vários estudos, né, mostrando sangue. O que acontece com as nossas células quando a gente recebe uma sessão de barras de Access? Então, existe uma alteração celular, né, que as células que estavam mais aglutinadas passam a ficar desaglutinadas. Do cérebro, o Dr. Jeffrey Fanning, que também faz o mapeamento do cérebro. E a gente faz com que, quando a gente receba barras, novas sinapses neurais, novos caminhos neurais sejam ativados, para que a gente possa criar uma nova possibilidade. Então imagina quanta mudança a gente pode criar através de uma coisa tão simples, suaves toques na cabeça, onde a gente vai receber ali, vai ficar recebendo uma barra de energia. Então o que acontece, por isso que o nome é barras, tá? Que você tem um barramento de energia que é formado aqui. E ao receber esse barramento de energia, ela vai limpando, vai dissolvendo, vai deletando tudo aquilo que não presta. Vai criando, vai abrindo espaço para novas possibilidades. Para que coisas grandiosas cheguem até você. Encontre uma forma de chegar até você. E foi assim que aconteceu a minha virada de chave financeira. Porque a minha cabeça mudou, o meu ser mudou, o meu mundo mudou. E principalmente as pessoas com quem eu convivia, né? Eu comecei a mudar muita coisa ao meu redor. Os ambientes que eu frequentava, né, os lugares que eu frequentava, as pessoas com quem eu conversava, com quem eu me relacionava. Então foi uma mudança assim, ó, de 360 graus. E esse é o convite, para que você faça a tua virada de chave também, assim como eu virei a minha chave, né? A minha consciência. O quanto eu expandi minha consciência para criar muito mais possibilidade. Quanto eu expandi minha consciência para tirar todas aquelas camadas que me impediam de criar dinheiro com facilidade, alegria e glória. Então, espero ter contribuído. Ó, já deixa o teu joinha aqui, compartilha esse vídeo com as pessoas que estão esperando, que estão buscando, né, querendo dar uma virada de chave financeira. Talvez seja esse o teu caso também, onde você está, André, eu não estou vendo uma luz no fim do túnel, né? Se você escolhe mudar a tua vida, né, esse é um dos caminhos. Foi assim que eu mudei a minha vida toda em 2018, finalzinho de 2018. 2019 eu lembro que foi um ano incrível. Né, muitas coisas aconteceram, eu recebi muitas premiações, fui eleita uma das 100 melhores do mundo pelo Access, muitas coisas grandiosas aconteceram. Então, esse é o convite para que você venha conhecer essa ferramenta, para que você venha para as formações, e eu espero ter contribuído com você, para que você também possa dar a tua virada de chave aí, tenha a tua virada de chave financeira. Não esquece de compartilhar aqui comigo. Um grande beijo e até!